não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque, aleluia, Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo, aleluia, Jesus. Não tenhas medo, em Deus espera, porque, aleluia, Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, Jesus? Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus te abençoe, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo aí pelas mídias sociais. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, gostaria de fazer um esclarecimento à igreja sobre aí a nossa situação do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Amém? Nós não temos nenhuma posição ainda com relação aos nossos cultos, como é que eles vão acontecer, se irão acontecer. Amanhã pela manhã, às 8 horas, nós temos uma reunião de pastores. Amém? E nós vamos analisar se tem um decreto do município com relação a isso, se não tem, se tem um decreto do governador do estado, se não tem, e nós vamos estar emitindo então uma nota oficial da igreja com relação ao assunto. Tá bom, irmãos? Enquanto isso, né, as nossas reuniões, elas são tranquilas e normais. Né? As reuniões que nós temos maior público é aos domingos à noite, então nós vamos aí, dentro da situação que for estabelecida, nós vamos estar então emitindo uma nota oficial da igreja com relação às nossas reuniões. Amém? Claro que recomendamos, conforme já está lá na página da igreja,
tem um vídeo oficial, tudo que nós postamos da igreja na página é oficial do Ministério da Saúde, então tem um vídeo explicativo do Ministério da Saúde, tem alguns banners ali que você pode compartilhar, que é uma informação do Ministério da Saúde, que são os modos preventivos, amém? Claro que recomendamos que aquele que já está com algum resfriado, que já está com uma gripe, né, essa gripe comum, não compareça às reuniões públicas, não saia de casa, não vá para shopping, não tenha reuniões sociais, se resguarde, fique no refúgio da sua casa. Maiores de 60 anos, que são as faixas vulneráveis, amém, não se exponha, fique na sua casa, até mesmo para as reuniões públicas, não venha, até que nós possamos passar aí esse pico, né, de infecção, amém? Então, pedimos aí todos os cuidados necessários, cuidados com a sua higiene pessoal, lavagem das mãos, amém? Aí, na informação ali correta do Ministério da Saúde, o problema é que nós colocamos 24 vezes por hora a mão no rosto. Então, esse é o grande problema por onde entra a infecção. Então, tenha cuidado que você não vai mudar esse hábito, isso é instintivo seu, né? Então, sempre as mãos limpas, né, lavadas. Se você conseguir achar aí álcool gel barato, compre, amém? Faça um estoquezinho em casa, amém? Tem aqui na igreja, você pode fazer uso, amém? Mas provavelmente até sexta-feira nós já vamos ter uma posição oficial aí da igreja com relação a todas as nossas reuniões, amém, irmãos? O mais importante é orarmos. Vamos orar pelo nosso município, apesar de não termos nenhum caso confirmado ainda na cidade, amém? Apenas casos suspeitos de pessoas que vieram de fora do nosso município, mas a prefeitura já, junto com o governo do estado, já tomou algumas providências. Então, nós vamos respeitar isso, porque esse é um momento que todos devem dar a sua colaboração, né? Os nossos direitos coletivos agora sobrepõem os direitos individuais. Amém, irmãos? Sabemos que temos direitos ao culto, sabemos que temos direitos à religião, temos direitos à fé, mas nós também sabemos que a população, na sua maioria, deve ser guardada e resguardada. E a igreja tem o seu papel social muito forte nisso. Isso não nos impede, irmãos, de cultuarmos a Deus. De um jeito ou do outro, nós vamos cultuar o Senhor. Amém? As reuniões com menos de 100 pessoas, em torno de 50 pessoas, elas são possíveis. Amém? Nosso caso aqui, nós devemos estar aí em torno de... Meu Deus, não vou nem falar aqui, né? Mas acho que deve estar, passou os 50 aqui já, mas tudo bem. Hoje ainda a gente pode. Amém? Mas nós vamos amanhã ter um parecer oficial disso. Tá bom, irmãos? Amém? O bom assim, né? Como a gente tem bastante espaço na igreja, eles dizem que a gente tem que ficar 1 metro de distância do irmão. É só pular uma cadeira, tá, irmãos? Senta um, pula uma cadeira, senta outro, pula uma cadeira. Amém, irmãos? Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Amém, mas a gente pode dar uma descontraída. O Regis já ficou bem longe lá, irmãos, para se garantir do Márcio ali, viu? Amém? Mas o assunto é muito sério, vamos orar pela nossa nação. As recomendações continuam as mesmas, dê a paz do Senhor assim para o seu irmão, amém? É difícil a gente acostumar, porque a gente já vai direto assim, né, irmãos? Ou a gente que é mais chegado, a gente já vai direto aqui, ó, né? Mas se você puder evitar, amém? Eu sei que é difícil a gente se acostumar, até que isso tudo passe, até que as recomendações do Ministério da Saúde, que é o órgão mais importante aí do nosso país, né, nos dê as coordenadas, né, para todos, nós vamos ficar aí informando aos irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Que nem dizia o pastor. Amém. Então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso estado, amém? Pela nossa cidade de Pelotas, que se o Senhor nos permitir, né, possamos passar ilesos por essa epidemia. Amém? Se não, o Senhor também guarde os nossos anciões, né, guardem as nossas crianças, né, que é as áreas mais críticas, né, infantos e idosos. Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Nosso estado do Rio Grande do Sul, que também tem uma população muito idosa, vamos orar. Graças a Deus ainda o inverno parece que ele está bem longe, então vamos orar para que o Senhor nos dê graça em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Graças ao Senhor. Agora vamos à palavra de Deus.
para podermos sermos abençoados aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando, amém, pelas mídias sociais, Deus abençoe você, né? E assim o Senhor nos dê graça e bênção. Então, a palavra de Deus, né, a palavra inspirada de Deus, ela é uma revelação do próprio Deus, né? O próprio Deus se revela pela sua palavra. Antes de começarmos, abra sua Bíblia aí, você que está aqui conosco, você que está na sua casa, amém? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 1. Versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua bondade, ou vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu mediante a gratuidade no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que do céu, como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, desde que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, com o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Essa é a revelação da palavra de Deus, inspirada. Interessante que, talvez você diga assim, pastor, mas aqui está então a base bíblica da predestinação. Deus já nos predestinou nele, verdade. Deus predestinou a todos para sermos salvos. Nós pentecostais cremos que a eleição é uma eleição universal. É interessante que o próprio texto, se nós dissermos assim, Deus só predestinou alguns, então até o próprio apóstolo Paulo estaria se contradizendo nesse texto, no qual nós estamos lendo, porque ele diz assim, o qual também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, eles que ouviram a palavra depois, eles também foram selados, eles creram, diz aqui a palavra, eles creram, tendo nele crido, então eles creram, e por causa deles crerem, receberam um selo, no qual é o Espírito Santo da promessa. Então nós cremos que a palavra de Deus é uma revelação do próprio Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa palavra ela tem um objetivo, a palavra da revelação é tornar conhecido algo antes desconhecido. Ou seja, nós não conhecíamos Deus, mas através da sua palavra, nós passamos a conhecê-lo. Nós tivemos através do acesso a essa palavra do Senhor, essa palavra de revelação para mim e para você, nós conseguimos ter acesso a Deus. A Bíblia emprega, irmãos, vários termos em grego, em hebraico, porque a palavra de Deus ela não foi escrita em português. Os autores não escreveram ela em português, os autores escreveram ela em hebraico
E, em grego, alguns textos de Daniel estão em aramaico. Aramaico é aquela língua que se tornou popular e conhecida através do filme A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é um filme produzido, parece que agora vai ter a ressurreição, né? Vamos ver se vai fazer tanto sucesso quanto a Paixão, né? Mas foi todo produzido, né? E falado em aramaico, né? Ninguém entendeu nada, né? Mas a gente podia perceber, né? O aramaico é um dialeto, né? Como se fosse um hebraico muito antigo, né? Uma língua antiga. É tão interessante que só foi resgatada em alguns trechos do livro do profeta Daniel. Amém? Também retrazido um pouco ali no cativeiro babilônico. Mas esse não é o foco do nosso estudo. Uma outra oportunidade podemos estudar sobre isso. Ali tem um verbo em hebraico, para os que leem hebraico, eu não leio hebraico, né, irmãos? Mas eu vou supor aqui que é galar, né? Que significa revelar por meio do ato de descobrir ou de arrancar coisa que cobre, né? Ou seja, algo que é retirado com a força para revelar, para trazer à luz, né? Então Deus, com seu poder, Ele revelou quem Ele era. Amém? Vamos ver esse texto? Isaías capítulo 47, trouxe aqui para facilitar um pouquinho mais a nossa procura, 47, o versículo 3, que diz assim: as tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Ou seja, não adianta querermos, né, a palavra de Deus tem esse poder de trazer luz a todas as coisas, né? Ou seja, de revelar. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem esse poder de revelar as nossas iniquidades, de nos confrontar. É interessante que um dos tipos e símbolos da palavra de Deus, que é a água, ela era a segunda obrigação do sacerdote, após fazer o sacrifício no altar de bronze, ou no altar de cobre, ele ia para a bacia de bronze, que era feita do espelho das mulheres, que era o bronze polido. Então você tenta imaginar, né, uma bacia de bronze polido, com água dentro. Se o bronze já era reflexivo, imagina com água. Então ali o sacerdote podia olhar para dentro da bacia e ver aonde ele estava sujo. A ideia era exatamente essa: possibilitar ao sacerdote enxergar as suas impurezas. A palavra de Deus tem esse poder de revelar as minhas e as tuas impurezas. Quando é que nós estamos mais iníquos? Quanto menos nós temos comunhão com a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais santo você fica. Porque a palavra de Deus começa a purificar você, ela começa a revelar a você as tuas misérias. A palavra de Deus começa a revelar as tuas iniquidades. Não é o pastor, não é a igreja, não é os dogmas, as doutrinas da igreja. Não, é a palavra de Deus que vai revelar a tua vergonha. É interessante que quando Deus fala com Adão, quando ele peca, o que ele está, irmãos? Escondido. Quem que revela Adão? A palavra de Deus. Adão, onde você está? Adão, onde você está? E a palavra de Deus vai lá em Adão, e ele se apresenta com a sua vergonha. Quem entendeu? Amém?
Meus olhos se abriram e eu vi que estava nu. Tem uma tradução antiga que fala vergonha. Então, a palavra de Deus tem esse poder. Não precisa o pastor dizer para você como é que você precisa andar, meu irmão. Sabe por que crente peca e tem as suas misérias e cada vez eles são mais miseráveis? Porque ele não lê a Bíblia. Porque se o crente lesse a Bíblia, ele sabia exatamente qual era o modo dele vestir, qual era o modo dele se comportar, qual é o modo dele falar, qual é o modo dele se relacionar com os outros, qual é o modo dele fazer negócios, qual é o modo dele prestar serviços, qual é o modo dele se comportar na igreja, qual é o modo dele se comportar diante do Senhor. Não precisa o pastor falar, está tudo na Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Como é que você tem que honrar o esposo, como é que a esposa tem que honrar o esposo honrar a esposa, como é que o filho tem que honrar o pai, como é que o pai tem que honrar o filho, como é que tem que ser as relações maritais, né? Como é que tem que ser as relações entre filho e pai, como é que tem que ser as relações comerciais nossas. Não, está tudo na Bíblia. Como é que deve ser o comportamento das mulheres, como é que deve ser o comportamento dos homens. Como é que deve ser a minha postura na igreja? Como é que tem que ser o meu comportamento diante dos irmãos? Como é que deve ser o meu comportamento com o meu pastor? Como é que deve ser o comportamento com o meu diácono? Está tudo na Bíblia. Amém? Então, quem sabe agora você aproveita, desliga um pouco o celular e lê um pouquinho mais a Bíblia. Amém? Tem certeza que vai vir grandes revelações de Deus para você. Amém? Então, frequentemente é usado no tocante à revelação comunicada com Deus. Olha o que diz ali Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará... Esse texto aqui é muito poderoso, irmãos. Certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela todas as coisas primeiro aos seus servos. Não sei se você já passou alguma experiência, antes de alguma coisa acontecer, Deus foi lá e pá. Você teve aquele pressentimento que algo ia acontecer. Alguém já passou por essa experiência, irmão? Eu já passei por muitas. Amém? Deus faz isso, irmãos. Então, a palavra de Deus, né, da onde vem ali a palavra Apocalipse, Apocalipsis, olha só, que quase fala língua estranha, né, irmãos? Que significa revelação, é tornar conhecido o Evangelho. Paulo afirmou que não recebeu o Evangelho mediante instrução humana, mas pela revelação de Cristo. Vamos ver isso? Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo 1, versículo 12, olha o que diz aqui. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quem inspirou o apóstolo foi Jesus Cristo. Quem deu a revelação foi Jesus Cristo. As instruções, lembra do texto da ceia? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ou seja, eu recebi do Senhor a revelação. Então, toda palavra, ela tem esse poder de trazer a mim e a você a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus serve para isso, irmãos. Amém? Então, Deus determinou as ocasiões da sua revelação. Eu queria ter lido, né? Deixa eu ver se está aberto aqui, eu vou ler para você. Olha que coisa interessante. Eu ia ler domingo, mas disse, não, vou ler só no culto de terça-feira. Quem vem no culto de terça-feira vai ganhar essa pérola aqui. Olha aqui que coisa interessante. Quem estava domingo ouviu falar que todo o Novo Testamento foi escrito em variante de número 7. Lembra disso? Eu falei no culto? Quem lembra? Preste atenção, vou ler para você, preste atenção.
No começo do século XX, olha que coisa interessante, um incrédulo desafiou a qualquer campeão em ortodoxia. Ortodoxia é a ordem da qual são inscritos, para apresentar fatos que provassem a veracidade do cristianismo. O desafio foi lançado pelo jornal diário Sunday, lá de Nova York, um dos mais publicados jornais de Nova York. Tem o Times e tem o Sunday. No dia seguinte foi enviado para o mesmo jornal a resposta de um servo do Senhor. Quem desafiou o cidadão era chamado de W.R. Laurin, e o crente que respondeu tinha o nome de Ivan Panin. E Ivan Panin depois ficou conhecido como correspondente da revista norte-americana Bible's Numerics. Acho que deve ser números da Bíblia. No caso, foi publicado em português na revista O Semeador. Então, olha aqui a resposta desse irmão em Cristo chamado Ivan Panin. Os 17 versículos do Novo Testamento contêm a genealogia de Jesus Cristo. São duas partes. Do versículo 1 ao 11, a genealogia desde Abraão até o cativeiro. Os versículos 12 a 17, desde o cativeiro até Cristo. No texto original, que é o grego, dos versículos 1 a 11, tem 49 palavras. O que é 49? 7 vezes 7. Destas 42, que é 6 vezes 7, são substantivos, e 7 não são. Dos 42 substantivos, 35, que é 5 vezes 7, são nomes próprios, e 7 são nomes comuns. Dos 35 nomes próprios, 28, que é 4 vezes 7, são antepassados masculinos de Jesus, 7 não são. O grego não tem algarismos, as letras do alfabeto têm valores. A primeira letra vale 1, a segunda vale 2 e assim por diante. Cada palavra grega tem um valor numérico. O vocábulo todo da genealogia tem 72 palavras. O valor numérico de todas essas palavras somam 42.364, ou 6.052 setes. Estas 72 palavras da genealogia ocorrem em 90 formas. Somando-se os valores numéricos das 90 formas, temos 54.075, ou seja, 7.725 setes. No trecho que segue a genealogia, que conta o nascimento de Jesus, nos versículos 18 a 25, tem 161 palavras, 23 vezes 7. O vocábulo tem 77 palavras, 11 vezes 7. Essas 77 palavras ocorrem 105 vezes, 15 vezes 7. No trecho em que o anjo fala com José, o anjo usa 28 palavras, 4 vezes 7. Das 105 formas, o anjo emprega 35, 5 vezes 7. O valor aritmético do vocábulo usado pelo anjo é de 52.605, ou seja, 7.515 setes. O total do valor aritmético das 105 formas usada pelo anjo é de 64.429, ou seja, 9.347 setes. É tanto sete, irmão, que não acaba mais. Segundo capítulo conta a infância de Jesus. Tem 161 palavras, 23 vezes 7. Que ocorrem em 238 formas, 34 vezes 7. 896 palavras, 128 vezes 7. 238 formas, tem valor numérico de 166.985, ou seja,
23.855 setes. Todo o texto dos evangelhos é baseado em forma de sete. Por quê? Porque a obra do Senhor é perfeita. Tem uma coisa interessante aqui. Não vou ler todo o texto, depois eu vou disponibilizar todo esse texto aqui para vocês lá no grupo, tá, irmãos? Mas olha que coisa interessante, só para encerrar aqui para você. Houve, né, um senhor chamado Walters, que ele falou que o texto de Marcos, capítulo 16, e ainda é entre os teóricos, que o texto seria um acréscimo no texto de Marcos, no capítulo 16, verso 9 a 20. Aí o irmão Paim respondeu: bom, se esse trecho foi uma falsificação e um acréscimo, esse trecho tem 175 palavras, 25 vezes 7. O seu vocábulo original, 98 palavras, 14 vezes 7. Destas, o Senhor Jesus emprega 42 formas, 6 vezes 7. Das 175 palavras usadas por Jesus nesse texto, ou formas, Jesus emprega são 56, 8 vezes 7. Das 98 palavras no vocábulo desse texto de Marcos, capítulo 16, 84, ou seja, 12 vezes 7, são usadas antes de Marcos, e empregadas só nesse texto, 14, 2 vezes 7. Marcos seria então outro milagre. Marcos também parece ter sido escrito por último, a não ser, aí ele faz uma chacota com os críticos do Testamento e da veracidade da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: a não ser que Mateus e Marcos tenham sido guiados por uma inteligência infinita, que é claro que é o Espírito Santo de Deus, o interessante é que Lucas apresenta o mesmo fenômeno do número 7. Além disso, João, Tiago, Pedro e Judas e Paulo escreveram usando o mesmo plano de acordo com a relação numérica. Desse modo, se alguém não aceitar a inspiração divina, terá que admitir que estes 8 escritores da Bíblia Sagrada são maravilhosos matemáticos, e que cada um deve ter escrito, além de eles serem fantásticos matemáticos, para ter uma relação tão poderosa, né, uma ortodoxia tão poderosa das palavras, e a relação ainda de eles terem escrito um depois do outro. É impossível você copiar isso de um outro escritor, e ter a capacidade de formular as palavras em tão distintos locais. Eu vou deixar esse texto aqui, é bem interessante, para você ler com mais calma em casa, para você poder ir devagar, ou ler atentamente, para você poder entender a relação numérica dentro dos textos dos evangelhos. Isso mostra o que, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus é que inspira cada uma das palavras do evangelho. Claro que se você for fazer isso no texto em português não vai dar certo, né, irmãos? Você teria que pegar o texto original em grego, para que você veja que toda essa relação numérica dos textos estão corretas. Quem entendeu, diga amém. Então, mesmo para Deus, há um tempo de estar calado e um tempo de falar. Eclesiastes 3 e 7. Hebreus 1 e 1 diz assim ali, ó, irmãos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, nesse tempo ele falou através do Filho. Amém? Ele se revelou quando estava pronto para isso, quando achou por bem fazer conhecido o seu nome e os seus caminhos. Esse aqui eu quero ler com você também. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Versículo 14 e 15. E disse Deus, ou Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou
me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém, Jesus. Como é que é o nome de Deus, irmãos? Como é que é o nome de Deus? Eu sou. Eu sou o que sou. Aleluia, Jesus. A palavra primitiva desse termo, sou, é ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Só que com relação a Deus eu já era, eu sou e sempre serei. Quando Deus diz eu sou o que sou, né, Ele está dizendo eu sou tudo que existe. Todas as coisas que existem, Deus está presente. Todas as coisas que vieram a existir, Deus está presente. Só existe por causa dele, irmãos. Então, quando você pensa, o que é Deus? Deus é tudo. Deus é tudo e está em tudo. Amém? Tudo tem a essência do próprio Deus. Colossenses, Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dele tudo se fez. Ou seja, tudo que veio a existir, existe em razão dele. Seja pela sua palavra, seja pelas suas mãos. Porque Ele ordena e acontece. Então, quando Deus se revela a Moisés, Ele está dizendo, eu sou Deus de tudo quanto existe. E Ele se revela a Moisés, como esse Deus. As nações, eu tento imaginar, irmãos, o conflito na cabeça de Moisés. Moisés, ele é criado numa sociedade politeísta. Alguns dizem que no tempo de Moisés era monoteísta. Eu não creio. Né? E o Egito tinha influência de todos os deuses, Deus de tudo que é coisa. Alguns estudantes dizem que Deus, quando manda as 10 pragas do Egito, é justamente para confrontar cada uma das deidades do Egito e humilhá-las. Né? Que tal Deus era Deus das moscas, tal Deus era Deus das pragas, tal Deus era Deus do Nilo, tal Deus era o Deus dos animais, e assim por diante, e Deus vem e confronta esses deuses. Amém? Mandando uma praga sobre o Egito em uma área específica. Por que Deus ia mandar uma praga numa área específica? Era só mandar uma praga, irmãos. Amém? Não, Deus foi praga por praga com algum objetivo. Por que deixa por último o primogênito? Porque o primogênito de Faraó era a próxima deidade a assumir o Egito. Porque o Faraó é considerado Deus no Egito. E como é que pode, E vem Deus e acaba matando a próxima deidade. Aonde então ele consegue quebrar o coração do Faraó. Tinha sido mais fácil desde a primeira, irmãos? Amém? Mas o coração do homem é duro. Vamos ver aqui. Revelação de Deus. Até mesmo a maneira de Deus se revelar, ajudando os seres humanos a compreender a sua natureza, os caminhos e o seu relacionamento com eles, também foi por Ele determinado. Então, às vezes, o método era externo. Como assim o método da revelação de Deus externo? Uma voz, um evento, uma nuvem, um anjo. Amém? Então era um método externo, vinha ali, por exemplo, alguns eventos desses, por exemplo, Josué e o anjo do Senhor, é um evento externo,
que vem a revelação de Deus a Josué. Por exemplo, a anunciação do nascimento de Sansão. Veio o anjo do Senhor e falou à mãe de Sansão. Nascimento de Jesus, veio o anjo e anunciou o nascimento de Jesus. Amém? Os 3 seres que visitaram Abraão, vieram e houve a revelação, um evento. Amém? Por exemplo, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia. Revelação. Amém? A água que jorrou, que brotou da pedra. Revelação. Então Deus tem maneiras de se revelar. E interna, quais são as internas? As internas são sonhos, visões. E assim por diante. Quando Deus fala diretamente com a nossa alma. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já devem ter passado por essa experiência de Deus falar com você em sonho. Ou Deus falar com você em visão. E assim por diante. Amém? Isso são revelações internas. Onde Deus fala diretamente com você e a sua alma. Entenderam a diferença, irmãos? Vamos ver esses textos, para a gente poder compreender um pouquinho mais? Vamos começar ali então, Êxodo capítulo 13, e o versículo 21. Diz assim o texto: O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Outro texto aqui, Números, capítulo de número 12, e o versículo 6. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele. Eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. E falo com ele em sonhos. Tá, isso é com o profeta. Mas olha com Moisés agora. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente. Que ciúme, né, irmão? Você já pensou? Com ele eu falo boca a boca. Aí olha o que diz aqui o texto adiante. Não falo com enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Ou seja, com os profetas, além de falar através de visão, ainda Deus usa enigma. E que se rale o profeta, né, irmãos? Agora, com Moisés não era assim. Com Moisés, Deus falava face a face, boca a boca, voz audível. Com os profetas, o Senhor dava visão. Amém? Daniel 9, 21. Esse texto aqui é interessante também, irmãos. Daniel capítulo 9, versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado a minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então aqui se apresenta o quê? O anjo. O anjo vem e se apresenta diante do profeta Daniel. Último texto, Atos capítulo 9. Esse texto todo mundo conhece, que é onde Lucas interrompe ali e começa a falar sobre a história do apóstolo Paulo. Versículos 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz. Amém?
Ele não viu o Senhor. Ele viu uma voz. Irmãos, por favor, achem o cavalo aqui de Paulo que eu estou tentando achar faz tempo, eu não acho. Você já notou que Paulo não cai de cavalo aqui, irmãos? Mas quem já ouviu uma mensagem que o pregador disse assim, e caiu Paulo do cavalo? Alguém já ouviu essa mensagem? Eu já vi várias. Eu estou tentando achar o cavalo há muito tempo, eu não acho, irmãos. É a tal dos textos, né, das mensagens bíblicas que não estão na Bíblia. Amém? Aqui a Bíblia só diz que ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Então aqui vem uma revelação externa. Uma voz que vem e fala com aqui o então Saulo. Amém? Bom, temos alguns minutos ainda. Deus determinou, então a sua revelação, irmãos, tem local e circunstância. Irmãos, Deus não vai dar uma palavra, uma revelação da Escritura Sagrada só por acaso. Então, primeira coisa, ele fez-se conhecer no jardim do Éden, no deserto de Midian, no Monte Sinai. Por exemplo, se deu a conhecer nos palácios, nos campos, nas prisões. Ele tornou conhecida a sua pessoa, bem como os seus caminhos. Amém? Ou seja, tudo num propósito específico do Senhor. Ou seja, Deus tinha um objetivo, um desígnio para essa revelação sua. Eu vou ler só um texto só para você entender. Depois, lá você pega os textos e lê na sua casa. Vamos ver aqui? O interessante aqui, né? Êxodo 19. Vou pegar esse aqui para a gente ler. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça, ou seja, com Moisés ele ia se revelar face a face, mas o povo que estava lá embaixo, o que ia acontecer, irmãos? Ia ouvir que Deus estava presente no monte. E também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha que coisa interessante. O que eu vejo nos nossos dias, irmãos, é que a gente quer ver Deus de qualquer jeito. E olha que coisa interessante aqui. Deus mandou Moisés purificar o povo. Então, quando purificasse o povo, então Deus ia vir. E todo o povo ia ver a manifestação do Senhor. Aquele texto que a gente gosta muito, né? Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Olha o processo aí, irmãos. Ouvir a voz, se arrepender, se converter, então eu, o Senhor, virei do céu ou ouvirei do céu? Ouvirei do céu. Então o Senhor vai ouvir o clamor quando passar pelo processo. Então ele vai vir e vai fazer o quê? Sarar a nossa terra e perdoar os nossos pecados. Amém? É isso? Tem processo, irmão. Tudo é com um processo. Não tem como você pular as etapas. Se você não cumprir o rito, amém? Todo mundo fala mal de rito, mas não tem outro jeito, irmão. Tem que cumprir o rito. Somente através de ritos. Deus é Deus de ordem. Deus não faz nada por acaso. Vamos ver ali.
Neemias capítulo 1, versículo 11. Neemias capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz o texto. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam. Olha que coisa interessante aqui essa tradução, né? Vou repetir aqui para você escutar. Ó. Estejam os teus ouvidos atentos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Ou seja, eu tenho prazer, eu tenho alegria de temer o Senhor. Eu tenho alegria de respeitar e ter medo de Deus e das consequências da minha relação leviana com Ele. Então, aqueles que se agradam de temer o teu nome, está ali no texto de Neemias, capítulo 1. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Graças a Deus. Segundo ponto importante ali, quando o ser humano busca a Deus, só consegue achá-lo segundo condições estabelecidas pelo próprio Deus. Ou seja, quem coloca a regra não sou eu, é o próprio Deus que coloca a regra. Amém, irmãos? Então essa conversa que você pode se achegar ao Senhor de qualquer jeito, irmãos, não é bem assim. Vamos ver? Jeremias 29, 13. Olha o que está escrito aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você ouve essa palavra, todo o vosso coração, o que você entende por isso? É o todo, é a completude, é o perfeito, é o 7. Ou seja, não tem como você buscar Deus parcial, né? Não tem como você buscar Deus pela metade. Deus não vai ouvir, né? Nem dizia um pastor pregando, Deus não é trouxa. Né? Ou seja, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Eu acho que a pior bobagem que existe na vida do ser humano, irmãos, é achar que ele pode enganar Deus. Irmãos, Deus sabe exatamente se você está sendo verdadeiro ou não está, né? Deus sabe exatamente se você está sendo sincero ou não está. É que nem a palavra sinceridade, né? A palavra sinceridade vem de sincera, né? É um vocábulo romano, né, do latim, que é, claro, não como copo, né, porque naquele tempo não tinha copos como esses, né, mas os copos eram translúcidos, né, ou seja, eles não eram totalmente transparentes, mas você conseguia enxergar o objeto que estava dentro do vaso. Por isso que eles diziam, né, a palavra sinceridade, ou seja, você não esconde nada. É isso que significa a palavra sinceridade. Eu não tenho nada a esconder, eu não estou escondendo nada. Ou seja, eu sou um vaso transparente. Entenderam agora, irmãos? É isso que Deus está dizendo, né? Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O que Deus está dizendo? Eu não vou rejeitar um coração que é sincero. Ou seja, ele não esconde nada. Lembra da oração do publicano e do fariseu, irmãos? O fariseu dizia, Senhor, que eu não seja como esse miserável publicano, pecador. Né? Ele dizia, né? Graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse miserável pecador, né? Esse publicano pecador. E o publicano fazia o quê? Miserável pecador que eu sou.
Quem acha que quem estava sendo sincero? O fariseu ou o publicano? Ou seja, eu não tenho nada, não adianta eu esconder de Deus. Eu sou pecador, Deus. Eu sou, isso é ser sincero, isso é ser transparente diante do Senhor. Amém? Então, é o coração que se revela, que se abre, que é completo diante do Senhor. Deus determina, irmãos, até mesmo quem receberá a sua revelação. Isso sim, isso Deus determina. Então é verdade que com Moisés ele falava face a face, com os profetas ele falava com visão. Deus escolhe, não, eu vou revelar você de uma forma, vou revelar outra de outra forma e assim por diante. Quer se trate de pastores, quer se trate de reis, quer se trate de pescadores, quer se trate de sacerdotes. Amém, irmãos? Vamos ver aqui, vou ler um texto só apenas, depois em casa você pode ler os demais textos, só para a gente ganhar o nosso tempo aqui. Mateus capítulo 4, e o versículo 18 a 20. Olha que coisa interessante. No caminho, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente. Essa palavra é muito interessante, né, irmãos? Que palavra é essa que entra no ouvido de uma pessoa e ela abandona instantaneamente o que ela está fazendo para seguir outra pessoa? Que poder há numa palavra dessa, irmãos? Que revelação tremenda que Jesus fala, e a gente lê esse texto, parece tão corriqueiro. Mas era como se Jesus chegasse para você lá no seu serviço, Gilmar, você está lá em cima, lá, quem sabe, preparando uma laje, e chegasse Jesus lá de baixo e diz: Gilmar, segue-me, vou fazer você, não um pedreiro de homens, mas um pescador de homens. E você prontamente abandona lá as ferragens, as ferramentas, desce e começa a seguir esse homem. Que poder é nessa palavra, irmãos? Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. E eles, aí agora usa outra expressão, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Que maravilha, Jesus. Que a gente possa ser discípulo de Jesus dessa forma, irmãos. Amém? Exatamente. É o mesmo caso de Mateus ali, quando estava na coletaria. Isto, de impostos. Para encerrarmos, nosso texto final aqui de hoje, o propósito de Deus na revelação, irmãos, é que nós conheçamos. Deus se dá a conhecer pela sua palavra. Amém? Ou seja, você quer conhecer a Deus, quer saber como é que Deus é, você quer saber qual é a vontade de Deus, Você quer saber o que Deus quer de você, Ele se dá a conhecer pela sua palavra. Deus se dá a conhecer pelas Escrituras Sagradas. Então aqui, é que aceitemos o seu perdão gracioso, a sua oferta de uma nova vida, que sejamos libertos do julgamento catastrófico em consequência dos pecados, e que entremos na comunhão pessoal com Ele, que é o que está escrito lá em Levíticos 26 e 12. Vamos ver? Levítico 26 e 12. Eu sei que o texto está aí, mas vou ler aqui na tradução. Olha o que diz aqui. Ali na tradução diz:
e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Tem a outra tradução que diz aqui, andarei entre vós. Tem uma diferençazinha, não tem, irmão? Isso aqui é uma tradução tirada do original. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não é um Deus que está longe, não é um Deus que está lá no céu, e você aqui na terra. Não, é um Deus que anda no meio do seu povo, irmãos. É um Deus que nem diz o profeta, é um Deus de perto e não de longe. É um Deus que quer ter comunhão com você. É um Deus que quer morar, diz lá ele a Moisés, quando ele está dando as plantas do tabernáculo, no livro do Êxodo, finalzinho do livro do Êxodo, ele está dizendo, né, Moisés, construa uma casa, para que eu habite no meio do meu povo. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, Deus está aqui habitando em várias casas. Amém? Não mais uma casa feita por mãos humanas, mas uma casa feita de pedras vivas, eleitas e preciosas. Amém? Você agora é o tabernáculo de Deus. Você aí é o lugar onde deve ser cultuado, morada do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito de Deus habita em nós. E como é que eu vou ter comunhão com esse Deus, irmãos? Como é que eu vou escapar? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Do que você é salvo? Quem sabe? Do inferno, pastor. Não, irmão, o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para nenhum ser humano. Agora alguns vão parar lá, mas ele não foi feito para o ser humano. Do que você é salvo, irmão? Do diabo, pastor? É isso que você é salvo? De que você é salvo, irmão? Você é salvo da própria justiça de Deus. Deus, olha o que diz ali, sejamos libertos do julgamento catastrófico, como consequência, inconsequência dos nossos pecados. Deus, irmãos, não suporta o pecado. E a justiça de Deus exige que o pecador, ele, que, irmãos? Morra. A alma que pecar certamente morrerá. Não é isso que diz a Bíblia? Esse é o juízo de Deus contra o pecado, contra o pecador. Então, olha que coisa interessante, Deus providenciou um meio de satisfazer a sua própria justiça, fazendo o quê? Ele mesmo sacrificando o seu filho na cruz do Calvário. Ele imolando o seu próprio cordeiro, satisfazendo a justiça. Por que você pode entrar hoje na presença de Deus, com cânticos e celebrações, e você não morre? Ou você acha que você entraria desse jeito aí na presença de Deus? Como é que os sacerdotes, o sumo sacerdote entrava lá dentro do santuário? O que tinha lá na orla dos seus vestidos? Quem lembra? Tinha umas sinetinhas em forma de romã, e uma corda atada à sua cintura, e ele tinha que estar caminhando lá dentro, irmãos, e o povo estava o que lá na rua? Ouvindo, porque se a sinetinha parasse de tocar, podia puxar o camarada que ele estava morto. Por que hoje você não morre? Apesar que às vezes dá vontade de dizer, né, Deus, mata um aí, Jesus. Graças a Deus que Deus não faz mais isso, né, irmãos? Senão ia faltar cemitério. Mas parece que antigamente Deus fazia mais. Eu não me lembro, não me recordo, meu Evanir me ajude se eu estiver equivocado, mas lá na cidade de Paranaguá teve uma campanha, né? E o pregador, não me lembro se era o missionário Antônio Flores, quem era, mas ele falou, né,
que havia uma pessoa naquela noite que ela precisava se consertar com o Senhor, e aquela era a última noite, era a última oportunidade. Parece jargão de pregador, né, irmãos? Sim ou não? E aí, pergunta para mim se veio alguém. E o pregador insistiu de novo, é a última oportunidade sua. Você não terá outra oportunidade. Encerrou o culto, eu não me lembro se foi uma moça ou um moço, irmã Vanessa. Acho que foi uma moça, né? O pastor Nelson, não está aqui. Mas eu acho que foi uma moça, né? A igreja ali na cidade de Paranaguá, ela ficava no meio da quadra, e digamos aqui à frente da igreja, e aí do lado assim uns 10 metros, 20 metros, uma avenida, né, irmã Vanir? Tipo a Fernando Osório, assim. E uma moça saiu da igreja do culto, foi atravessar a avenida e o carro juntou ela. Saído do culto, irmãos. Né? E aquilo serviu caiu um espírito de temor na igreja tão forte, irmãos, que houve um grande avivamento naquela igreja. Nunca os crentes trabalharam tanto para Jesus, né, irmã Vanessa? Os jovens se despertaram, as irmãs se despertaram, era evangelismo todo domingo, compraram um sistema de som novo lá para o conjunto da igreja, né, com a irmã Vanir, que nunca para de trabalhar, né, naquele tempo ela já comprou até aparelho de som lá, os tremendão, né, para a igreja, né, tudo com o quê? O avivamento. Por quê? Porque foi produzido a partir do temor. Amém? Temor do Senhor. O grande problema hoje é que as pessoas, primeiro, não têm mais temor do Senhor. Não tem medo de Deus, irmão. Deus é bonzinho, ó, gente boa, paz e amor. É quase o Lulinha, paz e amor. Né? As pessoas não têm mais medo de ir para o inferno. Alguém tem medo de ir para o inferno aqui, irmãos? Olha aí, até umas mãos corajosas levantou aí, irmãos. Tem alguém que tem medo, glória a Deus. Né? Mas você pode ver que a maioria ficou com a mão baixada, não tem medo. Jesus não vai deixar eu ir para o inferno. Quem falou? Quem disse para vocês? Né? Naquele dia vai muita gente bater na porta lá e diz, abre-nos a porta, Senhor. E o que ele vai dizer? Não te conheço, nem sei quem é. Não sei o teu nome. Você que pratica a iniquidade. Pô, mas eu estou na igreja, pastor, eu dou dízimo, eu dou oferta, estou nos cultos, estou nas reuniões, né? Bato o cartão todo domingo na igreja. E o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim. Que nós possamos despertar, irmãos. A revelação da palavra de Deus é para que você tenha uma vida de intimidade com Deus. A revelação da Bíblia é para que você conheça o Deus que você serve. A revelação da Bíblia é para mostrar para você o propósito eterno de Deus para você. A revelação da Bíblia é para tornar você mais parecido com Ele. É isso que a Bíblia foi revelada, para tornar você parecido com Ele. Não é tornar parecido com o pastor. Não é tornar parecido com a igreja, é tornar parecido com Jesus. Aí, irmãos, quando nós nos tornamos parecidos com Jesus, nós nos tornamos parecidos uns com os outros. Aí você olha para o Alessandro e olha para mim, não tem diferença, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estou brincando, viu, Alessandro? Nós somos iguais. Né? Você olha para o Márcio, olha para o Regis, são iguais. Bem igualzinho, né, irmãos? Né? Quem está entendendo, diga amém. Mas é igual, irmãos, né, na aparência de Deus em nós. Porque quando, e né, encerro agora, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo refletido em você. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Tem um livro chamado Curando os Enfermos. Pastor Nelson tem um bem velhinho lá. E eu estou tentando me lembrar aqui o nome do missionário indiano. Né? E ele era chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Ele andava descalço. E certa vez ele foi bater na porta, nunca vou esquecer dessa parte do livro, muito impressionante. Ele bate na porta de uma casa e uma menina abre, e quando a menina olha para ele, ela sai correndo, mãe, mãe. E a mãe saiu apavorada. O que foi, minha filha? Jesus está na porta.
coisa tremenda, né, pastor Nelson? Jesus está na porta. Ela não enxergou ele, ela enxergou Jesus nele. Que Deus nos dê esse privilégio, irmãos, de as pessoas enxergar Jesus em nós. Mas como é que eu faço isso, pastor? Joga a palavra para dentro de você. Joga a Bíblia para dentro do teu coração. Amém? Então põe a mão sobre o seu coração nesse instante, oramos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar, Senhor, com os teus filhos a revelação da palavra, do propósito. Senhor, nos abençoa. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, os nossos filhos. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo de crise da nação. Senhor, como disse Abraão, praga alguma chegue à minha casa. Senhor, que praga alguma chegue na casa dos teus filhos. Sabemos, Senhor, que temos que ter os devidos cuidados, temos que seguir as instruções do governo, porque Romanos capítulo 13 diz que todo governo foi instituído por ti. Então nós sabemos que o presidente da república foi instituído por ti. Sabemos que o governador que está aqui no nosso estado foi instituído por ti. Sabemos que a nossa prefeita foi instituída por ti, Senhor. E nós devemos, Senhor, meu Deus, honrar aqueles que estão em autoridade. Então abençoa os nossos governantes, nesse tempo de crise da nação, do estado, do município, todos os municípios do nosso país. Livra, Senhor, a nossa terra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Sara, Senhor, as nossas iniquidades. Faça, Senhor, meu Deus, as palavras de Abraão, a nossa palavra nessa noite. Senhor, se houver 50 justos nessa terra, Senhor, por amor aos 50 justos, salva essa terra, Senhor. Eu sei que tem muito mais que 50 justos na cidade de Pelotas, Senhor, porque aqui temos inúmeros irmãos, Senhor, que são crentes em Ti. Então, por amor a estes justos, Senhor, salva a nossa terra, Senhor. Eu sei que no estado de Rio Grande do Sul tem muito mais que 50 justos. Então, por amor, Senhor, aos justos do estado do Rio Grande do Sul, Senhor, salva o nosso estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Eu sei que, Senhor, essa nação, Senhor, por muitas vezes tem sido iníqua, pecadora. Senhor, tem feito coisas que desagradam aos teus olhos. Mas eu sei também, Senhor, que esta nação tem mais que 50 justos. E por amor a estes 50 justos, que tem muito mais, por amor a este, Senhor, salva a nossa nação, Senhor. Perdoa nosso pecado, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Rogamos, Senhor, e abençoamos o teu povo, Senhor. E que seja feito, Senhor, nesses dias que vamos ter pela frente, a tua vontade, Senhor, para a tua igreja, não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas na nossa Pelotas, Pai. Pedimos a tua graça, a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com a mão, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Faz só assim por irmãozinho, ó. Pai do Senhor, irmão. Amém? Aqui tem álcool gel, se os irmãos quiserem passar nas mãos. Amém? Você que tem uma oferta de amor, para nos ajudar na obra do Senhor, deixa aqui no gasofilácio, irmão. Não leva a oferta para casa. Amém? Deixa a tua oferta aqui no gasofilácio. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Faça as prevenções necessárias. Tome os devidos cuidados. Você que está nos assistindo pela live, tome os cuidados. Pratique as higienes necessárias. Amém? Idosos se resguardem e Deus os abençoe.